Vamos hoje começar a nossa comunicação, o nosso vídeo de hoje sobre um garotinho que surgiu de um desejo de um homem que gostaria de ter um filho. E aí, você já tem uma ideia do que a gente vai discutir hoje? Mas antes de entrarmos mais a fundo nessa discussão, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Pinóquio é uma história muito conhecida por nós por causa da Disney. E tanto a Disney quanto a Netflix têm agora as suas versões. A versão da Disney é baseada naquela animação de alguns anos atrás, creio eu, com algumas modificações, enquanto a da Netflix é uma visão de Guilherme Del Toro. Vamos começar com algumas coisas. Gente, a história do Pinóquio é bastante antiga. Ela foi escrita mais ou menos lá pelo ano de 1884, 1800 bolinha, alguma coisa. A ideia do escritor era justamente o quê? Transmitir uma realidade do que estava acontecendo na Itália naquela época. E foi a partir daí que ele criou a história do Pinóquio. Como nós conhecemos, a história do Pinóquio, que, baseado no que a Disney nos conta, é aquela questão de que Gepeto era um senhor que fazia relógios e sempre sonhava em poder ter seu filho novamente. Um dia, uma fada azul lhe concede o desejo, dando a vida a um boneco de madeira chamado Pinóquio. Então a gente conhece essa história a partir daí. A história já do Guilherme Del Toro é um pouquinho diferente. Em que sentido? Nós temos sim uma fada azul, mas não é como é o caso da questão do que a Disney nos apresenta. O que eu achei bem interessante, porque enquanto na versão da Disney nós não temos uma ideia muito clara de como o Gepeto perdeu o filho, na versão do Guilherme Del Toro, nós já temos, sim, eu achei muito interessante isso. Ele acabou perdendo o filho dele, o Carlos, a partir da Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano, gente, eu acho que era mais ou menos isso, por causa da guerra. O melhor jeito de se dizer é isso. E a propósito, na história do Guilherme Del Toro, o Gepeto é um carpinteiro e não uma pessoa que trabalha com relógios. O que na própria história original, o Gepeto também é um carpinteiro. Então a gente tem essa questão, a gente começa a acompanhar todo o Gepeto com o Carlos, até que uma hora caiu uma bomba em um local em que eles estavam trabalhando, só que quem sobrevive somente é o Gepeto. Não, da Disney não tem isso. Nathalie, é claro que não vai ter. Sim, gente, não vai ter porque é uma história mais infantil. Então já existe, vamos já dizer que já existem essas duas diferenças entre as duas histórias. A outra diferença é justamente, sim, a questão da fada azul. No filme da Disney, a fada azul seria, vamos dizer assim, uma estrela cadente. Ele pediu à estrela cadente que trouxesse o filho de novo. Enquanto na história do Guilherme Del Toro, são espíritos da floresta que acabam percebendo o sofrimento dele e dando a vida ao boneco que ele estava esculpindo. Creio eu que justamente tanto nessa versão da Disney quanto do Guilherme Del Toro era o fato que para fazer com que ocupasse a falta que ele sentia do filho. Então a gente tem essa questão. Porém, o espírito da floresta, esses espíritos que andam pela floresta, são azul. Então, tecnicamente, é como se fosse uma fada azul. Mas há uma diferença nesse contexto. Outra parte de diferente é a questão do próprio grilo falante. Vamos primeiro à questão da história original. Gente, eu pesquisei isso em vários sites para poder entender se realmente o que diz é real. E todos disseram a mesma coisa. Na história original do Pinóquio, gente, na verdade, o grilo falante, ele não tem uma existência muito grande. Por quê? A propósito, a própria história do Pinóquio em si já é um tanto macabra e assustadora demais para um público infantil. Porém, naquela época não se tinha uma visão muito coerente de que as crianças tinham uma visão de um jeito e os adultos tinham uma visão diferente. Por isso que a maioria dos contos de fadas, sim, existe um lado muito macabro. E com a parte do grilo falante é o que? Nessa história, na original, o grilo falante começa a dar um conselho ao Pinóquio
Pinóquio, mostrando, falando que o que ele está fazendo é errado. O Pinóquio simplesmente se irrita e pega ou é um banco ou um martelo. Nesse sentido eu fiquei meio que em dúvida, porque todos os sites eles deram as duas opções, e acaba atacando no grilo falante e matando ele. Então, gente, literalmente o grilo falante não existe muito nessa história. Ele morre já no começo da história, vamos assim dizer. Enquanto no da Disney, ele surge a partir dali e se torna a consciência do Pinóquio. Ele deveria guiar o Pinóquio para um caminho mais decente. Enquanto no do Guilherme Del Toro, ele não é bem exatamente uma consciência. Ele assume para guiar o Pinóquio no caminho dele para aprender, mas ele não seria muito mais uma consciência. Ele morava no coração do Pinóquio porque ele acabou escolhendo a árvore em que o Pinóquio se tornaria depois um boneco para morar, e é justamente onde ele mora, onde vive, é no coração do Pinóquio. Então tem essa questão. Vocês já podem ver realmente a diferença de uma obra para outra para a da própria original. Outra questão de diferença entre os dois filmes é o modo como o Gepeto reagiu ao personagem do Pinóquio, ao Pinóquio. Na Disney, ele fica extremamente alegre, ele fica extremamente feliz, nossa, ele ganhou um filho novo e blá 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 e tal, a vida dele seria melhor desse jeito. Enquanto no do Guilherme Del Toro não, ele se assustou, ele teve medo e em vários momentos ele até tentou destruir o próprio Pinóquio com um machado, dizendo que o próprio Pinóquio seria uma questão de uma criação do demônio. Na verdade, até quando o Pinóquio surge na igreja atrás do pai, as pessoas dizem que o Pinóquio é uma criação do diabo, não é uma criação bem-vinda dentro da igreja. Então você já vê mais novamente aquela diferença. Mas sim, antes que alguém comece a comentar aqui embaixo, a me criticar, nós sabemos que o próprio diretor, o Guilherme Del Toro, sempre teve uma visão bem mais macabra de todas as obras com que ele vai trabalhar, enquanto a Disney já é algo bem mais infantil, para que não vá assustar, não vai traumatizar as próprias crianças. Agora vamos falar só um pouco da questão do surgimento do Pinóquio para as duas histórias para a original. Gente, nessa parte eu vou ser bem sincera, eu não vou colocar muito que é certeza isso, porque eu não achei em todos os sites. Então, assim, não dá uma ideia muito clara de que seja original isso. Mas, tecnicamente, na história original do Pinóquio, o Pinóquio, ele surgiu a partir de um galho falante que um amigo do Gepeto deu para ele, entende? Então, nesse sentido, ele já é bem diferente das duas histórias, porque tecnicamente não existe uma fada azul, e pelo que eu vi, a fada azul só meio que apareceu na história do Pinóquio depois, quando o escritor recebeu muitas críticas sobre todo o destino do Pinóquio, então meio que surgiu. Mas como eu vou dizer novamente, gente, eu não achei isso em vários sites falando sobre essa parte, então há-se a dúvida se realmente essa parte é real ou não. Continuando o nosso rumo de comparações entre as duas obras, eu vou ser bem sincera, gente, eu nunca fui muito fã de Pinóquio, porque, na minha opinião, a história do Pinóquio é um tanto bobinha, porém, ela tem um ensinamento por trás dela magnífico. Mas nunca me agradou, vou ser bem sincera, a história que a Disney conta. Mas, na obra do Guilherme Del Toro, eu acho que ela foi muito mais agradável. Por quê? Porque ela nos dá um contexto mais maduro, mais adulto, o modo como ela se desenvolve. Na história da Disney, gente, nós vemos o Pinóquio enfrentar várias aventuras, passar por várias coisas em um único dia, entende? Então é até forçado demais, eu vou ser muito sincera, é muito forçado, goela abaixo demais essa aventura que ele vive no filme da Disney. Mas repetindo, antes que alguém me xingue, é realmente uma história mais infantil, então teria de ter uma coisa mais animadora, que ensinasse às crianças um quê por trás disso. Enquanto do Guilherme Del Toro não, ele vive várias aventuras com o decorrer dos dias. Outra diferença é a própria questão de quando ele vai para o show de marionetes. Na história da Disney, ele acaba indo para esse show das marionetes porque ele acaba sendo enganado por uma raposa e um gato, eu acho que é isso, gente, que ele não precisaria ir para a escola, ele poderia ser famoso, ele poderia ganhar dinheiro, ajudar o pai dele e blá blá blá. Então ele vai para esse show de marionetes e
o grilo falante tenta ensinar ele que não, ele precisa ir pra escola. A escola é onde ele vai aprender a ser alguém, a ter consciência melhor das coisas, mas ele não escuta o grilo falante, né? Então ele acaba indo pra esse show de marionetes. Na história do Guilherme Del Toro, não existe essa raposa e esse gato, gente. Ele acaba sendo convencido pelo cara que é o dono dessa trupe de marionetes de que escola não é importante, que escola não vai fazer diferença pra ele, que ele seria melhor se ele fosse rico, famoso, ajudaria o pai dele nessa história, em todos os problemas de dinheiro, e acaba indo pra lá. Mas existe também a questão do grilo tentando explicar para ele, convencer de que sim, ele deveria ir para a escola, porque a escola é importante. Então nós já vemos, gente, um ponto interessante nessa história, de convencer, mostrar às crianças que escola é algo importante, elas precisam ir para a escola, porque é lá que elas vão aprender muita coisa, que às vezes os pais não vão conseguir ensinar. O melhor jeito de se explicar isso. Então, aprender, estudar é algo importante. O melhor jeito de se mostrar. Tanto uma história quanto a outra história mostra isso. Porém, a original também demonstra isso. Mas há um que, novamente vou repetir, gente. Eu não sei se essa parte é realmente correto com a original, porque eu não achei em todos os sites falando isso. Mas o Pinóquio, o que ele faz? Ele acaba vendendo os livros de escola dele para ir ver esse show de marionetes. Então a gente já vê essas diferenças, para ver como realmente a própria história do Pinóquio não é tão bonita como a gente vê o que a Disney nos apresenta. Um outro ponto que parece, tá, gente, não sei se é também real, que agora é mais parecido a Disney com a original do que a do Guilherme Del Toro, é a parte em que o Pinóquio vai para aquele mundo em que só pode brincar, não existe regras, não existe nada. Na história original, o Pinóquio novamente desobedece o Gepeto, novamente ele quebra regras e vai até esse local brincar horrores e começa a se tornar, eu acho que pelo que eu entendi, um burro. Eu não sei se nessa parte original também isso é realmente verídico. Alguns sites disseram isso, outros sites não disseram. E no da Disney tem isso. Ele na verdade tenta voltar para casa, porém ele acaba sendo pego por um local e vai brincar horrores e horrores. No do Guilherme Del Toro não existe isso, gente. Ele fica a maior parte do tempo com essa trupe de marionetes até ele ir para a guerra, gente. E o que é muito interessante isso, porque eu acho que nenhuma das histórias falou. Eu não sei se a original fala sobre isso, mas a da Disney não fala, que é a questão de que Pinóquio acaba morrendo. Então você já dá pra ver que a história que o Guilherme Del Toro conta, ela é mais pesada, é mais macabra. Eu acho que não tão macabra como a original. E quando ele vai pro mundo dos mortos, é interessante o fato de que quem ele encontra lá, vamos dizer assim, é a morte, o melhor jeito de se dizer isso. E ela comenta com ele que ele é imortal, ele nunca vai morrer. E daí o exército, o cara lá que pertencia ao exército italiano, diz que ele é perfeito para ser um soldado. Ele acaba entrando nesse campo de batalha pelo fato de que ele era imortal. No começo, o Pinóquio acha muito interessante, maravilhoso, isso, magnífico, o fato dele ser imortal e nunca morrer. Mas a morte mostra para ele que não é tão bom quanto ele pensa. Vai existir um momento que isso vai acabar? Provavelmente sim, ela diz, mas vai demorar muito para isso acabar e ele vai acabar vendo as pessoas que ele mais ama, que ele mais tem uma paixão, indo embora e ele ficando ali. Então assim, eu achei bem interessante todo o modo como a história é contada pelo Guilherme Del Toro. Pra mim, eu vou ser sincera, gente, me agradou bem mais do que o da Disney. Por quê? Porque realmente, como eu disse, eu acho que a história em si é um tanto mais madura. Ela vai transmitir lições do mesmo jeito que a da Disney, mas eu acho que de um jeito mais, um contexto mais maduro, que nos faz pensar. Principalmente é o fato do que o Pinóquio diz, nossa, aquela questão de que é imortal, ele não vai morrer, mas ele começa a repensar, será que vai ser tão bom isso, realmente ser imortal? E as pessoas que ele tanto ama, no final ele vai acabar vendo ir embora e ele vai ficar ali. Acho que o último contexto que eu vou falar sobre esse filme, porque existe na verdade muitas comparações de um pro outro, e principalmente com a história original, é o final, gente. Vou ser sincera, porque assim, tanto o da Disney quanto o do Guilherme Del Toro é interessante, porque no da Disney ele fica aquele quê? Será que realmente
realmente no final o Pinóquio se tornou um menino de verdade ou não? Ele desce muito esse mistério. Enquanto no do Guilherme Del Toro, existe um momento em que ele precisa fazer uma escolha muito grande. Ele deveria abrir mão dessa imortalidade dele, mas a morte disse que se ele abrisse mão dessa imortalidade, ele deixaria de ser imortal e se tornaria um garoto de verdade. Ele se torna um garoto de verdade, porém não daquele jeito como a gente espera. Nossa, de carne e osso. Não, ele continua de madeira, gente. Entende? Então é interessante isso, o desenvolvimento dessas duas histórias. No original, o final, na verdade, do Pinóquio é muito trágico, gente, eu vou ser bem sincera. Mas eu vou comentar novamente. Não sei se é desse jeito, porque não é todo o site que falou que seria desse jeito. Mas é um final bastante trágico. Então é interessante o modo dessas três histórias, o melhor jeito de se dizer, da Disney, do Guilherme Del Toro e do original. O modo como a história do Pinóquio é contada. E até a propósito, no final do Guilherme Del Toro, diz que o Pinóquio ele continua existindo, porém as histórias que foram contadas sobre ele foram mudadas. Vale a pena assistir a história do Pinóquio? Sim, gente, porque no final eu acho que essa história tem uma lição fabulosa, tanto da Disney quanto do Guilherme Del Toro. Transmite uma lição maravilhosa que você aprende. É claro que no meu ponto de vista, eu acho que o do Guilherme Del Toro vai agradar muito mais um público mais maduro do que o infantil, enquanto o da Disney vai ser um infantil, justamente pelo modo como as histórias são trabalhadas. Mas eu acho que tem um contexto magnífico de lição atrás, uma lição de moral atrás das duas, perfeito. Então, se você não viu o do Guilherme Del Toro, já viu o da Disney, mas não viu o do Guilherme Del Toro, dá uma chance. Realmente a história é um pouco mais macabra, é mais pesada, mas é interessante. E até a própria história do Pinóquio em si é mais macabra. Dá uma pesquisada se você achou curioso, dá uma procuradinha e vê com seus próprios olhos como realmente foi a história original do Pinóquio. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu essas duas versões de Pinóquio, o que você achou? Qual que mais lhe agradou? Ou se você já achou a história original do Pinóquio, o que mais te incomodou? O que mais te deixou perplexo com o fato dela ser macabra? Comenta aqui embaixo ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixa agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!